Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta tarde de chegar a este lugar para cumprir uma parte da tua palavra na vida do irmão Daniel. E nós queremos pedir ao Senhor a santificação deste lugar para esta cerimônia que vamos realizar nesta hora. Que seja para a honra e glória do santo nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, assim seja, Pai. Me faz lembrar que quando o teu profeta, irmão Branham, estava batizando a 17ª pessoa naquele rio, no rio Ohio, no dia 11 de junho de 1933. E o Senhor se manifestou desde os céus, dizendo, assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. O mundo não quer isso, as igrejas não querem isso, os pastores não querem isso, mas a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo ama isso, ela deseja isso, ela quer uma relação mais íntima com Deus. E por isso nós vamos cumprir mais uma vez a palavra do Senhor nesta tarde, na vida do nosso irmão. A palavra de Deus nos diz, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21, que também, como uma verdadeira figura, agora nos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne. O batismo não nos salva do despojamento da imundícia da carne, da nossa carne. Não. Quem salva nós dessas coisas é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado lá no Calvário. Mas por que então precisa do batismo? Porque o batismo, mas é para uma indagação de uma boa consciência para com Deus. Por que uma indagação de uma boa consciência para com Deus? Porque as pessoas vão dizer, o Daniel, eu conheci ele, o Daniel fez isso, fazia isso, fazia aquilo. E aí você vai ter como dizer para aquela pessoa, para aquele amigo, aquele colega de trabalho, ou até mesmo para aquele irmão, é verdade, o Daniel fazia isso, o Daniel agia assim, mas a partir daquele dia que eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, a minha vida mudou. Eu coloquei um ponto final ali. E hoje, a partir daquele dia, eu procuro andar em uma novidade de vida, uma vida nova, uma vida consagrada a Deus, uma vida dedicada a Deus. E você vai ser criticado, você vai ser zombado, muitas vezes pelos colegas, pelos amigos, pelas amigas do trabalho, colegas de trabalho. Mas não se intimide com isso. Você está tomando uma decisão e o céu está se alegrando nesta hora, porque você está cumprindo a promessa de Deus para esse dia. Entende? Então Pedro disse, então o batismo não te salva nós da imundícia da nossa carne, do pecado que nós precisamos ter cometido, mentira, adultério, essas coisas, não é o seu caso, mas se alguém tem feito isso, então o batismo não te salva dessas coisas, mas coloca um ponto final. Até ali eu fiz isso, mas a partir de agora eu estou lutando contra isso para não praticar mais isso, para não fazer mais isso. Então por isso que Pedro disse, não vos salva, o batismo não vos salva do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Pela ressurreição de Jesus Cristo. Porque quando você é batizado, você está fazendo um simbolismo do sepultamento. Então você está sepultando o homem velho, e aquela natureza velha, você está sepultando o Daniel, que
viveu até aqui, você está sepultando ele. E quando você sai das águas, você está ressuscitando para uma novidade de vida. Então o batismo aponta para sepultamento e ressurreição. Correto? Quando você entende isso, então você está entendendo a ressurreição de Jesus Cristo. E uma vez você entendendo a ressurreição de Jesus Cristo, valorizando a ressurreição de Jesus Cristo, nunca mais você vai ser uma pessoa que vai envergonhar a ressurreição de Jesus Cristo. Vai ter vergonha de Jesus Cristo, vai ter vergonha da ressurreição, vai ter vergonha de dizer que é crente. Você não vai ter vergonha. Por quê? Porque agora você está lutando de acordo com Colossenses capítulo 2, versículo 10 em diante. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados, com a circuncisão não feita por mão de homem, nem no despojo da carne, dos pecados da carne, ou da circuncisão, mas a circuncisão de Cristo, e a do coração. Deus, o Espírito Santo, ele nos procura do coração. Essa é a verdadeira circuncisão. Então, como é que você recebe essa circuncisão do coração? Quando você é sepultado com ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. Ele nos perdoou. Mesmo que você não pediu perdão, mas ele já tinha te perdoado. É surpresa para nós, mas Deus já sabia que um dia você estaria aqui para receber o perdão. Ele já te perdoou. Ele não vai te perdoar agora, ele já te perdoou. Ele já está apagado. Então, Romanos 6 diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Você sabia disso? Todos quantos fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É uma vida nova, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de louvor a Deus, uma vida que só está ali para glorificar a Deus. Tem uma roda de piada suja, ali de pessoas do mundo contando piada, você não se contamina, você não se mistura, você não participa daquilo. Tem uma roda lá de pessoas tomando vinho, tomando cerveja, você não se contamina com aquilo, com aquilo. Por quê? Porque agora você anda em novidade de vida. Agora você entendeu o valor da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso você foi batizado no nome dele. Correto? Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Amém? Você entendeu? Então se você cumpriu essa parte, eu tocando ao sepultamento pela morte do nosso Jesus Cristo, então nós já temos a nossa ressurreição garantida. Não é um homem que vai garantir a nossa ressurreição, é Cristo que vai garantir. A palavra dele garante a nossa ressurreição. E a palavra dele é fiel. Passará o céu e a terra, mas a palavra dele nunca falhará. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Então, o pecado acabou para mim. Eu fiz coisa errada? Fiz. Eu cometi coisas erradas? Cometi.
mas o pecado, a partir de agora, acabou para mim. O pecado morreu para mim. O pecado não existe mais nessa história do irmão Daniel a partir de hoje. E ele disse: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não deixa mais o pecado reinar em você, para lhe obedecer segundo as suas concupiscências. Concupiscência é o desejo de prazer exagerado. Tudo que é prazer exagerado é concupiscência. Desejo sexual exagerado é concupiscência. Tudo que for desejo exagerado é concupiscência. A avareza, a ganância exagerada, o amor ao dinheiro, tudo isso é concupiscência. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade. Iniquidade é aquilo que você sabe que é certo, não faz errado. Isso é iniquidade, é o iníquo, é a pessoa iníqua. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, mediante essas palavras, o Senhor Jesus Cristo disse: portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Então qual é o nome? Porque Jesus pediu para fazer no nome. Pedro, cheio do Espírito Santo, em Atos 2:38, quando aquelas pessoas ficaram emocionadas diante da pregação de Pedro, eles perguntaram: o que faremos, varões e irmãos, diante dessa palavra, dessa pregação que foi feita? E Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Então, qual era o nome? Senhor Jesus Cristo. Nós vamos nos batizar nesta tarde em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Pedro batizou aquelas pessoas, conforme Jesus ordenou em Mateus 28:19. Pedro cumpriu essa ordem em Atos capítulo 2, versículo 38. E hoje nós cumprimos essa mesma palavra que Pedro cumpriu, que Paulo cumpriu, que o irmão Branham cumpriu, e hoje a noiva está cumprindo através do Filho de Deus que aceita o seu marido. Em nome do Senhor Jesus. Entendeu bem? Tem uma dúvida, está tudo certo. Você não tem nenhuma dúvida quanto ao profeta de Deus que está por nós. Recebemos o profeta nesta última era da igreja. Deus trabalha através de 7 eras: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para cada era dessa ele enviou mensageiros: o Paulo, o Neu, Martinho, Columba, Lutero, Wesley e o irmão Branham. Última era, para restaurar todas as coisas. Você acredita? Bem, você vai se curar melhor. E o meu desejo, é que você seja mais um discípulo do Senhor. Não fique confiado só em mim ou só em algum homem, não. Seja confiante em Cristo, em sua palavra. Se um dia eu falhar com esta palavra, você não fique atrás de mim, fique com esta palavra. Assuma esta palavra na sua vida, porque ela é feita, ela não falha, ela é fiel. Ela viverá para Deus. Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, por poder, Pai, falar estas poucas palavras para estes irmãos aqui e também para o irmão Daniel. E eu peço, Pai, sobre ele a bênção do Espírito Santo. O Senhor cuide dele, Pai, da vida dele, hoje em diante, Pai, ainda mais, porque agora ele está cumprindo a tua palavra, Pai, com todo o empenho, com toda a reverência, com todo o respeito. Pai,
conhece o coração do irmão Daniel, Pai. Eu te peço, Pai, a favor do irmão Daniel, que ele seja, Pai, um exemplo vivo da tua palavra aqui nesta terra, aqui nesta região, aonde ele vive, Pai, aonde ele trabalha. Ó Deus, que ele possa, Senhor, levar a muitos a conhecer o teu evangelho, a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Talvez não seja necessário nós termos que passar por isso. Mas, sabe, ele trabalha de outra forma. Ele vai fazer muitas vezes, talvez você precisar da palavra. É o que ele diz. Mas eu quero te dizer uma coisa. Sempre que você tiver alguma dúvida, procura sua mãe, procura seu pai, ora a Deus. Liga para mim, está sempre pronto para estar do seu lado, te ajudando em qualquer momento da sua vida. Você tem um irmão, não esquece do irmão, tem um irmão do seu lado para te ajudar, para estar com você em todos os momentos, seja de fraqueza, seja de alegria, vamos estar juntos. Eu quero te ajudar nessa atividade, porque nós possamos a palavra de Deus. Vai essa mensagem a mais. Conforme a palavra que nós falamos nessa tarde, a você também, a palavra de Deus, conforme a sua confissão é Deus no seu coração, nós vamos batizar o irmão nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão do pecado. Porque assim Deus ordenou, Jesus ordenou, Pedro cumpriu, Paulo cumpriu, o engano cumpriu também essa ordem de nós temos. E hoje nós continuamos cumprindo essa ordenança do nosso Senhor Jesus. Então, nessa tarde, Deus te ajuda, irmão Daniel. Deus te ajuda, irmão Daniel. Para perdão dos pecados, para que você não seja Senhor Deus, obrigado, Pai, mais esta vida que recebe a tua palavra, Pai, perdão dos pecados, e pede agora, ó Deus, para que o Senhor o encha com o Espírito Santo e virtude do alto, para que ele possa levar o teu evangelho a mais alguém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom,
doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o teu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Santo nome adorável, tem Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. O pecado havia reinado até aquele dia. Aquele dia do Calvário foi o ponto final do pecado. Foi o ponto final de tudo. O pecado havia reinado até aquele dia. Vocês sabiam, irmãos, que todos aqueles crentes do Antigo Testamento, Abraão, todos eles do Antigo Testamento, todos eles estavam esperando esse dia do Calvário. Todos eles viviam debaixo do sangue de animais, de novilhas, de cabritos, de cordeiros, mas aquilo era apenas um símbolo, era apenas uma simbologia. Aquilo apontava para aquele dia do Calvário, e todos eles estavam dependendo desse dia do Calvário. Por isso os doutrinadores não entenderam quando eles ensinam dizendo que o cordeiro deixou o trono. Que trono que ele deixou? Aí você tem que ter o profeta de Deus mostrando que ele estava eternidade adentro, fazendo intercessão, quando eles ainda ofereciam sacrifício de animais. Entendeu? Então ele já estava lá eternidade adentro, fazendo intercessão. Então, naquele momento, quando ele estava eternidade adentro, fazendo intercessão, então ele levantou-se daquele trono para ele vir e se oferecer a si mesmo como um sacrifício. Um sacrifício de uma vez por todas. Agora não precisava mais todo ano oferecer sacrifício. Agora ele ofereceu-se a si mesmo uma vez por todas. O que aconteceu? Sinais e maravilhas aconteceram. O que aconteceu? A lua começou a chorar. O sol fechou os seus olhos e começou a prantear. E ficou com tanta angústia que teve convulsões. E se tornou como sangue gotejante. Agora você imagina bem, irmão. Imagina bem. Isso aqui é para nós meditarmos um pouquinho. O próprio sol, o próprio sol sentiu a morte do Salvador. O próprio sol sentiu, a lua sentiu, a natureza sentiu. A natureza, o irmão Brando diz em outra mensagem, que a natureza sofreu convulsão nervosa, a terra tremeu, tudo isso, mas o homem não viu nada. O homem não sentiu nada. O ser humano continuou sem nenhum sentimento, rejeitando Deus. Isto aconteceu quando eles viram o Criador dos céus e da terra recusado pela terra. Então, quando o sol viu, quando a lua viu, quando as estrelas viram o Criador sendo rejeitado pela humanidade, pelo povo da terra,
eles se envergonharam. Por ter tocado meu coração pelo batismo. Muitas vezes as pessoas falavam que era hora de batizar, mas sempre pensava, para quê? Mas chegou o dia que Deus tocou meu coração e eu não aguentei mais. E quero agradecer também minha família por estar me apoiando, Amém. meu pai, minha mãe, o pastor por ter vindo aqui, falado comigo, me dado suporte. E eu vi um versículo aqui que está me ajudando muito, que é Marcos, capítulo 16, versículo 16 ao 8. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em seu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão das serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Então, Pai, Perfeito. para agradecer, concluir, né? Quero agradecer muito a Deus por estar fazendo tudo isso na minha vida, por ter me mostrado certas coisas. E, como diz, quando chegar a hora, não tem onde se esconder, fazer. Eu sei que vai chegar no momento. Amém. É que eu não consigo falar muito, mas Deus há de fazer todas as coisas. Amém. O mundo está caminhando para o fim. Atentados e bombardeios podem comprovar. Ouvimos rumores de guerra, ninguém sabe explicar. A humanidade está em pânico, Jesus Cristo não vai demorar. Quando isso acontecer, serei um dos tais. Não vou estar aqui pra ver manchete dos jornais. Sumiu um povo diferente, cheio do poder de Deus. Deste mundo nada quero, sou filho do Rei. Eu aqui não vou estar, com a igreja vou subir. Mundo, para que te quero? Eu não sou daqui. Crente cheio do Espírito, Jesus vai arrebatar. Creio pelas evidências, não vai demorar. O mundo está caminhando para o fim. Falsos profetas têm surgido por aí. Já não querem mais a sã doutrina, o amor e a comunhão. Entre o ímpio e o justo, a separação. A ciência está aumentando cada dia mais. Drones humanos já são notícias mundiais. Com Deus não existe cópias, somos originais. Vivendo aqui na terra,
vai arrebatar. Creio pelas evidências, não vai ter